Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui, então, para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos no capítulo de número 27, na segunda parte. Esse capítulo ele fala sobre o pedir e obtereis, né? E a eficiência da prece, como devemos orar e tudo mais. Esse é o último capítulo do Evangelho. Depois desse capítulo, vem uma certa coletânea de prece, que é apenas sugestões, né, de como fazermos uma prece. É sugestão, porque a prece deve partir sempre do nosso coração. Porque, na verdade, Deus sempre sabe o que a gente precisa. Bem, gente, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso trabalho e se inscrevam. Outra coisa, o nosso trabalho aqui é por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. Por isso é que eu divido por partes cada capítulo, ok? E também eu quero informar para vocês que estão chegando pela primeira vez aqui, que é considerado um estudo, porque eu dou as minhas opiniões. Isso é muito importante, porque eu não só leio, ok? Então vamos dar início. Ação da prece, transmissão do pensamento. Número 9. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Então, gente, você está pensando num parente, numa pessoa que você gosta, num amigo, né? Em Deus, em Jesus. Então é isso aí, é uma comunicação que tu faz com essas pessoas. E ele continua. Ela pode ser por objeto, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, né? Quer dizer, glorificação é exaltar a Deus. Eu acho que ele não precisa nada disso. Isso é coisa da Igreja Católica, que tem também dentro do Espiritismo. Interessante, né? Pois é. E ele continua aqui. Pode-se orar por si mesmo, né? Pedindo ajuda, claro. Ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, gente, é muito simples isso, né? Não tem nada difícil de entender. Tudo está dentro das leis que Deus criou, não é verdade? Então nada se faz, nada se opera sem que esteja dentro de uma lei superior que muitos de nós ainda não compreendemos perfeitamente como tudo acontece. Mas sabemos sim que ela é justa e cheia de amor. Vamos lá, número 10. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Tá vendo? Uma coisa ou outra. O espírito vem até nós, ou o nosso pensamento chega até o espírito. Ok? Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos neste mundo, na atmosfera. Então, para a gente poder imaginar como isso opera, ele está dando um exemplo aqui. Todo mundo está mergulhado nesse fluido. Então, quando a gente bate a mão dentro de uma piscina, na água ou no mar, não forma uma onda, não é isso? Então, se nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, nosso pensamento forma uma onda. Não é verdade? Então ela vai atingir
a quem nós endereçarmos esse pensamento. Ele continua aqui. Para se inteirar, né, do que se passa, eu já li esse pedaço. É preciso que os desencarnados são mergulhados no fluido universal que ocupa todo o espaço. Como somos, neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, tá vendo? É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ficam por aqui na atmosfera, enquanto que as do fluido universal, o nome já está falando, né, se estendem ao infinito, universo. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Foi bem explicado, né? A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade, né? Isso a gente entende facilmente. Está fazendo uma prece só por fazer, mecanicamente, não tem vontade alguma, não é isso? Então não vai ter resultado nenhum. Essa aqui é a verdade. Quanto maior for a tua vontade, maior a tua fé, né, teu pedido, aí o resultado é sempre mais positivo. E vamos lá, ele continua. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Olha bem quanta coisa que é importante saber. Em qualquer lugar, onde quer que eles se encontrem. Precisa falar alguma coisa, né? As pessoas falam, vou fazer oração para quem? O fulano está muito bem, o fulano está muito mal, e por aí vai. Não importa. Você quer ajudar? Você quer se comunicar com a pessoa em pensamento? Desejar alguma coisa boa para esse espírito? Se esteja ele encarnado ou não, né? Faça. O teu pensamento tem um poder muito grande. Nós temos um poder muito grande, só que a gente ainda não acredita, né? Pois é, aqui está falando tudo o que é de verdadeiro. Ele continua, os espíritos se comunicam entre si, transmitem-nos suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Tá vendo? Os intercâmbios se estabelecem à distância, não precisa estar do lado não, nem perto. Tá? Esta explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, tá? Juiz Supremo em todas as coisas, o único que pode tornar sua ação efetiva. Nessa parte que no capítulo anterior, aqui, né, a energia da corrente, pereré, parará, você vê que os espíritos se comunicam não é pelo verbo, como nós aqui na Terra, não. Não é pela palavra, é pelo pensamento. Ok? Veja bem, quando fala pelo pensamento, vou dar uma ideia para vocês. Não, é coisa que é difícil a gente compreender, mas não é impossível, ok? O médico, quando ele está ali para trabalhar mediunicamente, recebeu alguma comunicação de algum espírito. As comunicações para o médico que escreve, né? Ou aquele que é psicofônico, aquele que fala, o escrevente, né? Psicografia. E o psicofônico, aquele que fala, transmite falando. As ideias do espírito para esse médico são diversas formas que há essa sintonia, essa comunicação. Tem médios que sente que o espírito faz a comunicação com o médium através de imagens. O pensamento são imagens. E o médium consegue traduzir essas imagens em palavras. Para vocês verem quanto é complexo nós, encarnados, espíritos, temos essa facilidade.
Por quê? Porque nós já sabemos nos comunicarmos por pensamento. Então nós conseguimos traduzir também. É rápido, é difícil? Não é rápido, né? Como eu poderia dizer, porque você tem que transformar aquelas ideias em palavras. Mas nós, como espírito, já sabemos fazer isso. Isso acontece muito comigo. Outras vezes, algumas outras vezes, vem por palavras mesmo na nossa mente. Palavras, né? O espírito está gritando, nem falando, mas está emitindo as palavras em pensamento. Para vocês verem como é que a coisa é interessante, né? É muito interessante isso. Então, eu como sou médium, psicofônico e psicografia também faço. Então, eu recebo essas duas formas de captação, ou seja, de forma de comunicação, ok? E o pensamento é isso, é interessante. Não são, geralmente não são palavras, não são coisas orquestradas, são ideias. E você transformar aquelas ideias em verbo. É muito legal. Mas vamos lá. Nós lemos essa aqui, né? Vamos para o número 11. Pela prece, o homem chama para si ou concursos dos bons espíritos que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Então, você vê aqui o seguinte, pela prece nós atraímos os bons, né? E quando nós estamos com pensamento negativo, não é um tipo de prece para chamar de espíritos ruins. Eu não digo espíritos ruins, não. Aqueles espíritos que também estão pensando as coisas erradas conforme nós estamos, também é uma prece. Só que esse chamamento dos espíritos imperfeitos como nós, fazemos muito isso, né? É por isso que se fala tanto de fazer oração e prece, para a gente parar um pouquinho de fazer, né, esse tipo de chamamento negativo, para então fazermos mais o chamamento dos espíritos bons, cujo nome se denomina prece, oração. Ok? E ele continua. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obter a cura? Não é verdade? Não pode, né? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então nós estamos vendo aí como a prece pode nos ajudar. Não é verdade? Bastante. É porque a gente faz a prece e depois nem não se apercebe do quanto bem nós recebemos. Não é verdade? A gente não se apercebe. Faz uma prece, uma oração para isso, e com aquela fé mesmo que a gente às vezes tem, né? Muitas pessoas, isso é muito variável, mas enfim. E lá na frente ela não se apercebe que ela não bebe, não fuma, não faz coisas erradas, porque ela não tem noção que foi a prece. De tanto ela fazer prece, ela encontrou forças para não fazer certas coisas. Não cabe na vida dela, né? Isso é com a gente em vários aspectos. Vamos lá, número 12. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações, cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos. Ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. Quer dizer, os erros, né? É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Vocês estão vendo? Então a gente tem que culpar quem? E outra coisa, Deus não castiga não. A nossa incura, nós somos espíritos imperfeitos.
Eu queria só saber, quem poderia um espírito imperfeito fazer tudo certo? Qual criança que entra no primário, né, no primeiro, na primeira série, já sabe ler, escrever e tudo mais? Qual? Qual criança nasce sabendo falar, sabendo ler, escrever, sabendo andar? Pois é, né? Vamos pensar, parar para pensar sobre isso? Antes de nos condenarmos, antes de julgarmos e condenarmos os outros, né? Vamos pensar sobre tudo isso. Vamos tentar chegar um pouquinho mais perto de nos entendermos que, de fato, nós somos espíritos infantis, estamos saindo da pré-adolescência. Nós não somos nem adolescentes. Estamos ali na pré-adolescência começando a ver o que é certo e o que é errado. Nem é assim na vida do homem. Nós não começamos a aprender na pré-adolescência, quando começamos a ficar ali na idade adolescente, começamos ainda assim bambeando, não é isso? Pois é, essa é a idade nossa espiritual, pré-adolescência, nem adolescência. Estamos ouvindo as coisas e dando atenção ou não dando atenção. É uma opção de cada um, não é verdade? Na escola nós temos crianças de 6 anos, várias, mas uma sobressai mais do que a outra. Uma é mais esperta em matemática, a outra é mais esperta em geografia, outra em português e por aí vai. Então cada um de nós tem uma certa preferência, não é verdade? Às vezes a criança não serve para estudar para coisa nenhuma, mas caramba, é um artista que a gente não consegue entender como é que a pessoa cria uma coisa assim do nada. Não é isso? Pois é. Então, minha gente, é assim. Nós estamos aprendendo. Não te condene pelos erros. Deixe de fazer. Lute para não fazer mais. Não julgue os outros. Ah, mas o cara fez tanta coisa mal. Ele matou, ele fez isso, ele fez aquilo, meu amigo. Cuida da sua vida. Ao outro que está cometendo os crimes, ora por ele, ele é teu irmão. É um espírito talvez muito mais jovem do que você. Quem sabe se você na idade dele não fazia coisa pior do que ele. Nós não sabemos da nossa idade espiritual, meu irmão, minha irmã. Não sabemos. Por isso, algumas coisas que Jesus disse, que estão na Bíblia, graças a Deus, quando Jesus fala, não julgue para não ser julgado. Não é verdade? Tá aí, por que tu não vai julgar? Tu não vai saber nunca a idade do teu irmão espiritual, nem a tua. Tu vai saber? Só Deus sabe. Deus sabe o dia que eu e que você e que cada um de nós teve a primeira vida como ser humano. Ele sabe, você não sabe. Não te julgue melhor do que ninguém. Não te julgue pior do que ninguém. Tente te conhecer. Saber das suas limitações. Tentar ampliar as coisas boas que você tem em você. Lutar contra você, não contra o mundo. O mundo já tem muita gente fazendo isso. Nós precisamos, sim, nos unirmos para ajudar um ao outro. Aí você fala, mas ninguém faz isso. Pois é. Sabe daquela historinha da andorinha que estava apagando incêndio na floresta? Os outros pássaros falaram para ela, você é tola. Você pegando um pouquinho d'água no teu bico e jogando na floresta, você é tola, tu não vai apagar aquele incêndio nunca. Você acha que vai apagar? E ela responde para os outros pássaros, eu sei que talvez eu até nem apague, mas eu estou fazendo a minha parte. Quando nós assumimos, de fato, assumimos mesmo e arregaçar a manga e fizermos a nossa parte, o mundo já se torna um pouquinho melhor. E nós conseguimos ajudar alguém. Que a proposta nossa aqui não é aprender tudo e sair daqui. Eu acho que não deve ser, né? Ser o expert, melhor do que os outros, mais inteligente, melhor em todos os aspectos, sentido, mais bonzinho, mais maravilhoso. Que isso? Nós estamos querendo o quê? Sermos reconhecidos pelo que fazemos? Pois é, né? Jesus não foi. Mas nós dizemos que somos cristãos. Então vamos parar para pensar um pouquinho, ver as nossas atitudes. Vamos ter um pouco mais de paciência com nossos irmãos. Sabe? O mundo está aí
violência por toda parte, maldade, corrupção, guerra, fome, miséria. Mas por quê? Se a gente não buscar a causa, ficar só vendo o efeito, querer dar justificativa do efeito sem saber da causa, a gente vai ficar como a maioria das pessoas estão, desacreditadas de Deus, né? Não acredita em nada, não acredita em moral, não acredita em justiça, não acredita em Deus, em amor, não acredita em nada. Mas está aí. A cada dia que passa, mais espíritos encarnando, que traz uma maldade ancestral, né? De vidas passadas. E vem aqueles outros que falam que o mundo vai acabar, que o planeta está se transformando, que já deu tempo, que já até ultrapassou o tempo do planeta passar por uma fase mais superior, né? De planeta de regeneração. Fica inventando história, inventando tempo, como se Deus tivesse pressa, como se Deus não nos conhecesse, como se nós estivéssemos aqui nesse planeta, todos torcendo para a coisa errada. Não, não é assim mesmo. Deus não tem pressa de nada, porque para Deus o tempo não existe. Já começa por aí. Então que pressa teria ele de mandar seus subordinados? Sim, porque falamos aqui antes, tudo está na mão de Deus. Não lemos aqui um trechinho que fala tudo está na mão de Deus, se Deus quer ou não quer? Então, alguém pode querer botar pressa num planeta sem que Deus saiba? Determinar, ó, já deu, não quero mais. E não, depois eu resolvo lá com Deus. Eu não aceito mais, eu que sou o governador desse planeta, sou Jesus. Eu não quero mais, já passou, já deu o que tinha que dar. Quem tá bem, quem tá mal, vou separar o joio do trigo. Mas Deus não tem pressa, Deus não tem tempo, eu não quero saber de Deus nada. Quem manda aqui sou eu. Será que é assim, gente? Mas é essa ideia que estão querendo passar, né? Pois é. Que o tempo chegou. Antigamente se falava de fim do mundo, agora se fala do tempo, que o planeta vai passar e a gente vai dormir. Rapaz, e quando acordar no dia seguinte, as coisas terão mudado. Vai ser assim, um estalar de dedos. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Se Deus tem o universo, o tempo para ele não existe, ele tem pressa. Eu queria entender como é que a cabeça dessas pessoas pode raciocinar dessa forma e pensar desse jeito, né? Vamos dar continuidade. Vocês estão observando que a leitura dá para ler melhor, né? Ficou mais nítido para vocês lerem. A iluminação ficou muito boa, fiz isso aí hoje. E terminei de noite, 8 cacetadas da noite. Minha gente, tem que trabalhar, fazer o quê, né? Enquanto estamos vivos, vamos trabalhando. Vamos lá. Ele continua aqui, número 8. Não é menos certo que essas misérias, né, que falou ali antes, né, são o resultado das nossas infrações às leis de Deus. E que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Eu não concordo muito com isso aqui não, que eu vou explicar a vocês por quê. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes, né, que são os problemas que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as disenções. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos a vingança, etc. Bem, gente, eu vou explicar a vocês como eu penso aqui quando ele fala desse processo aqui, né? Que nós somos os
causadores do nosso infortúnio, das doenças e tudo mais. É claro que você tem uma ferramenta para trabalhar, que é o corpo. Se você abusa do corpo, da tua ferramenta, ela vai ter o seu efeito, não vai ter? Não é isso? Então a ferramenta, se você usar ela adequadamente, né, ela vai durar para sempre. Ou melhor, vai durar o tempo que ela foi fabricada para durar. Porém, nós abusamos, é com bebida, é com comida, né, é com drogas, é o nosso jeito de pensar dos outros. Então o Espiritismo já explicou bastante sobre nossos sentimentos, o mal que nos causam, né? Sabes que geralmente o câncer é provocado por uma mágoa muito forte que você fica dentro de você, alguém que você não perdoou, e gera o câncer. Então tá. E quando a criança já nasce com isso, cara, a criança não tem ódio de ninguém, não tem raiva, não está julgando ninguém para não perdoar alguém. Mas e na vida passada, na vida anterior? Então ela já trouxe isso, esse vestígio, de uma vida passada. Mas como tudo isso se processa? Vou explicar rapidamente para não sair muito do tema. A gente, quando tem essas atitudes, temos. Quando tem, não. A gente sempre tem. A nossa atitude errada gera uma marca no nosso perispírito. Uma marca negativa, né? Quando a coisa é errada. Quando saímos da vida aqui da Terra, ficamos com essa marca no nosso perispírito. Quando voltamos na próxima vida, essa marca continua no perispírito. Essa energia negativa, que vai refletir no corpo que iremos habitar. Um novo corpinho lá, novinho. Não tem nenhum defeitinho, tá bonitinho, tá? Beleza. A gente vem, se liga, né, a nossa célula do perispírito, a célula do corpo. E transmitimos uma doença do espírito, né, do perispírito, para aquele corpo. E a criança, já cedo já tem uns problemas de saúde. Mas isso é um processo que Deus para castigar? Não, não é para castigar. Nós fazemos isso com a gente. O pior é que somos nós que fazemos isso. Nós queremos ser algozes de nós mesmos. Quando ele fala aqui da vingança, a maior vingança que faz a vingança pior contra nós somos nós mesmos. Para pensar, se não somos nós. Jesus falou assim, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Olha, peraí, como é que é? Está lá na Bíblia. No Novo Testamento, né? Jesus falou, caridade apaga uma multidão de pecados. Pois bem, aí a gente vem para a vida com essa proposta. Ninguém veio aqui para sofrer o que fez para os outros, não. Muito raramente. Mas a gente nasce com essa proposta. Na maioria das vezes. Então tá. Então, se eu posso pagar com caridade, claro que eu prefiro pagar com caridade. Aí a gente vem para a terra, para a vida do homem, e para fazer o bem que nós vamos pagar o nosso dia fazendo bem. Só que a gente chega aqui, minha gente, a gente, claro, se deixa levar pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E decidimos mudar de direção. Não quero mais fazer a caridade. Não quero. Vou me deixar levar pelo aquilo que eu tenho mais prazer, as minhas vontades, minha vaidade, meu orgulho, meu egoísmo. E vou me encher disso. Então o que acontece? Aí você vai assimilando, nós vamos assimilando para nós mesmos as energias negativas. As energias negativas. E vamos nos acumulando de energia negativa, que faz o quê? Com que as energias negativas do passado venham com uma força muito maior. Meu amigo. Aí a coisa ruim acontece contigo. Uma pessoa te assalta, te dá um tiro, você fica paralítico. Uma pessoa te assalta, te dá um tiro, você perde um braço, uma perna, fica aleijado. Não é isso? Sofre no hospital. Então, quem foi que se vingou de você? Você mesmo. Nós mesmos fazemos isso com nós mesmos. Infelizmente, essa é a verdade. Por quê? Se nós agíssemos dentro da caridade, nós pagaremos uma multidão de pecados. Mas chegamos aqui e nos entregamos ao Deus. Mas vocês acham
que Deus está preocupado com isso? No sentido de, ele fez de errado. Deus sabia que você ia errar. Aí você fala assim, peraí, se Deus sabia que eu ia errar, ele me deixou errar. Ele é tão culpado quanto eu. Imprudente, porque sabia que eu ia fazer besteira. Não. Pense melhor, meu amigo. Como é que ele poderia te evitar, impedir de fazer tal coisa e depois te condenar porque você tentou fazer se você não executou a tua vontade de ação? Então ele nos deixa livre. Até um certo ponto, claro. Para depois falar para você, ó cara, tá vendo aí? Foi você que fez. Você que quis. E agora? E agora, José? Não é verdade? Aí Deus dá uma outra chance. Quantas vezes Deus vai fazer isso por nós? É bom vocês pensarem sobre isso. Será que uma vida, eu errei 10, 20 vezes, Deus vai me condenar? E vai fazer eu sofrer na próxima vida? Pois bem. Mais uma para vocês pensarem e dormirem. Uma caridade apaga uma multidão de pecados, já falei isso. Mas tem uma outra melhor. Quando Jesus fala, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar. Aí Jesus fala para Pedro pergunta, 7 vezes, mestre, é isso? Aí Jesus responde para o Pedro, não te digo 7 vezes apenas, mas te digo 70 vezes 7. Isso diariamente, hein, gente? Então Jesus deu a entender, é perdoar infinitamente. Espera aí, se eu não sou perfeito, sou obrigado a perdoar infinitamente, né? Perdoar entre parênteses, né? Moralmente falando. Quantas vezes Deus, que é melhor do que eu, vai nos perdoar? 70 vezes 7 já tá bom, né? Eu acho, né? Já estaria muito bom. Só que Deus é muito mais do que isso. Se nós somos obrigados a sermos bons, não é bons, muito bom, só ser bom médio ali, bom médio, perdoar 70 vezes 7 já tá bom. Mas Deus é melhor do que a gente, vai perdoar só 70 vezes 7 ou para sempre? Então é para vocês pensarem. Ok, vamos parar por aqui. Já estamos com nossos 32 minutos, a próxima parte vamos parar aqui, terceira. E conforme eu falei, terminado esse capítulo de número 27, ainda está aqui, pediu, obtereis. Isso. Deixa eu ver aqui, mas sexta-feira que vem chega na metade. E na outra segunda-feira nós encerramos para darmos início ao estudo do livro dos médiuns. Ok? Então, vou anotar aqui vai ser a terceira. Fiquem na paz de Deus, não esqueça de dar o like. E para quem não é inscrito, se inscrever no canal. Que Deus nos ajude nessa caminhada para que possamos ter força suficiente, meu irmão, minha irmã, para ajudar aqueles que pudermos ajudar, seja quem for. Seja aquele que está lá do outro lado do mundo, que a gente nem conhece, mas que a gente possa fazer uma prece, uma oração para aqueles que passam fome, que vivem nas ruas, para as criancinhas, porque elas são totalmente dependentes dos adultos, né? Essas crianças que passam a miséria. Nós sabemos que é um efeito de uma causa anterior, provavelmente uma prova que ela pediu, difícil, porque numa vez anterior abusou da riqueza, abusou de várias coisas, enfim. Mas aquele espírito precisa da gente agora. E esses que estão cometendo esses crimes bárbaros também precisam da gente agora, para que de alguma forma Deus o abençoe e ele não precise nascer sob essas condições miseráveis que a gente vê aí, né? Tanto na parte financeira, tanto quanto na parte orgânica, física e mental. Ok? Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.